Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, episódio de número 7, falando sobre resiliência. Eu sou a Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães. E para falar de resiliência, eu quero começar com a definição da física, porque a resiliência é um conceito da física, para quem não sabe, que foi absorvido aí, né, pela psicologia. E a física diz que resiliência é a propriedade que alguns corpos têm de retornar à sua forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica, né? É muito aquela ideia de uma esponjinha que a gente amassa e quando a gente solta ela vai voltando a constituição original dela, né? E na psicologia, como que a gente trabalha com resiliência? Qual o conceito de resiliência para a psicologia, Marta? Fala aí para quem está ouvindo. É muita coisa, né? Mas vamos simplificar aqui. Ela consiste na capacidade que o indivíduo tem de lidar com as adversidades. E como é que ele vai trabalhar isso no dia a dia dele, na sua rotina, para poder lidar com novas situações, problemas, né? Não é basicamente, de uma forma resumida, é basicamente isso. Eu nem gosto de pegar esse conceito da física de forma bruta, porque eu acho que o ser humano não tem, nunca volta ao normal. Ele volta sempre para um outro estado, né? Aquela coisa da água do rio que nunca é a mesma. A gente vai correndo e vai se modificando, né? Então, por melhor que seja a sua capacidade de resiliência, que você supere o que aconteceu, esses obstáculos, esses intempéries da vida, acho que depois a gente sempre volta a ser o mesmo diferente, né? A gente tem sempre algo a mais ali, tem sempre alguma coisa que mexeu, né? Mas que consegue continuar o curso ali do rio. Gosto bastante dessa forma de pensar, porque eu entendo que uma pessoa, quando ela é muito rígida, ela tem muita dificuldade em lidar com aquilo que sai do controle dela, né? Então, trabalhar a flexibilidade de uma pessoa extremamente rígida não é fácil, né? A pessoa mesmo tem muita dificuldade nisso. E para ela poder mudar alguma coisa, ela tem que aceitar. Então, o primeiro processo da resiliência, que eu entendo como importante, é ela começar a perceber quem ela é, qual é a forma que ela responde determinados problemas e como é que ela pode flexibilizar aquilo para responder de forma melhor. E cada vez que ela enfrenta um problema, ela nunca mais vai ser a mesma que era lá atrás. Então, você tem total razão, total razão. E aí a gente fala de uma... Sempre quem me conhece, quem vê as minhas aulas e tal, sabe que é uma das coisas que eu acho mais linda, que eu mais gosto na Gestalt, que não é da Gestalt, né, emprestada lá da filosofia oriental, que é a teoria paradoxal da mudança. Que é isso que você falou, né? A gente só muda aquilo que a gente é. Não tem como você mudar uma coisa que você não sabe o que é. Eu vou mudar para onde? Eu posso mudar, inclusive, para algo pior, né? Se eu não sei onde eu tô, como é que eu vou saber para onde que eu vou? Então, essa aceitação não é a aceitação no sentido de, então tá, eu sou assim, vou morrer assim, não vou mudar. Pelo contrário, é poder entender que nesse momento eu estou sendo assim, nesse momento isso é o possível para mim. E o que eu posso fazer de diferente? Então, quando a gente fala de resiliência, desses momentos mais difíceis, né, desses obstáculos que a gente passa pela vida, eu acho que poder ter essa visão, né, de onde que eu estou, o que é isso que está acontecendo? E poder parar e olhar para poder ver aí sim, o que vai fazer com isso, para onde mudar, acho que é uma das habilidades necessárias, um dos pilares aí para uma pessoa resiliente, né? O que você acha? É muito legal você trazer os pilares, porque é isso, né? Se eu consigo observar que o que eu fiz não foi legal e eu consigo pensar nisso e tentar mudar isso, é uma forma de aceitar que aquilo não está legal e mudar. Mas aí também eu fico pensando aqui na autoeficácia, né? Que é a crença, que é um dos pilares também, que é a crença
de que eu tenho que estar o tempo todo certo, ou de que, de repente, eu não fui reforçado em determinados comportamentos, então eu só ajo daquele jeito por medo de errar, por medo de não saber fazer, né? E é muito interessante aqui deixar claro que todas as vezes que nós temos um comportamento novo, nós não sabemos se o resultado vai ser positivo ou negativo. Mas, se eu não tenho, eu também não vou saber. Então, é óbvio, um exemplo muito bobinho, mas ao mesmo tempo importante, é óbvio que quando eu tenho um sapato velho, eu coloco ele no pé, ele fica totalmente moldado ali de um jeito confortável. Nem sempre aquele sapato novo e bonito, ao longo do dia, vai ser confortável. Ele, de repente, pode gerar um desconforto. Mas a elasticidade daquele material do meu sapato, com o tempo, vai fazendo com que o meu pé e o sapato tenham ali uma, um conjunto, que fique favorável. Então, um primeiro item seria a aceitação, um segundo item seria desconstruir algumas crenças e poder olhar de um outro jeito. E um terceiro item, talvez a autoconfiança, né? Porque quanto mais eu confio de que pode dar errado, sim, mas que todo dia eu estou buscando ser melhor, acho que são aí 3 pilares da resiliência. E mais uma vez, em mais um episódio, a gente vai falar disso em todos, né? A gente está falando de consciência, de conscientização, né? Porque isso tudo aí a gente se desenvolve se olhando, se observando, desenvolvendo as funções de contato, que nós já falamos aqui também, né? Que são os órgãos dos sentidos, o falar, o se movimentar. Quando a gente consegue ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência, né, dos nossos movimentos na vida, dos nossos padrões, a gente consegue realinhar se for necessário, entender, ter essa aceitação quando necessário. E aí eu fui te ouvindo falar e mais uma vez também, eu acho que todos os nossos temas voltam a isso, o quanto é importante fazer isso nas crianças, né? O quanto antes, o mais novo possível, né? Aprender a ter essa consciência, essa inteligência emocional, a se conhecer, né? A desenvolver essa capacidade, né? Porque também você falou aí da rigidez, não é porque uma pessoa é mais rígida que ela não vai ter a capacidade de superar, de ser resiliente, né? Nós somos seres humanos, nós somos mutáveis, a gente está se desenvolvendo o tempo todo, é processo, né? E como que a gente, nós psicólogos, né, temos esse papel também de ajudar, se possível, desde lá criancinha, nas categorias de base, na iniciação esportiva, nas escolas, mas ir desenvolvendo esse processo, e mesmo que o adulto chegue também, né, nesse lugar de não ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente ajudar a desenvolver isso, porque é possível, sim, aprender a fazer isso, né? Mediante essa fala, cada vez que a gente vai falando, vai lembrando de outras coisas, né? Eu me lembrei agora do estado de humor. Quantas vezes, se não me engano, no teste da resiliência, tem isso também, do estado de humor. Quantas vezes você não compra uma situação difícil para você por causa do teu humor, por causa da tua forma de se comunicar, que foi o nosso episódio passado, né? Às vezes, a forma como você se apresenta na comunicação verbal ou não verbal cria um ambiente no campo, no meio, que é um ambiente pesado, e esse humor pode alterar a emoção, não só sua, como do seu grupo também. Então, esses são mais 2 pilares que eu gostaria de destacar na resiliência. E é legal que aí você acrescenta o elemento de grupo, né? É uma coisa a gente falar de indivíduo, cada um com seus processos aí, outra coisa quando a gente fala de grupo, né? Como que isso tudo aí vai se somar e se uma equipe, por exemplo, vai conseguir
né, passar por um momento difícil, um momento de derrota, ou um momento de saída de alguém, ou mesmo de perda, né, de morte de alguém na equipe, enfim, tragédias, como nós já tivemos várias nos esportes, né, com a capacidade da equipe também, institucionalmente falando, de também passar por essas situações, né, quando a gente fala de grupo é muito mais rico, muito mais complexo, né, porque a gente está falando desse todo aí, a gente fala na Gestalt, né, esse todo que vem da, da soma dessas partes, mas que se transforma em algo que vai muito além da simples soma, né? Que é complexo, que são essas relações que vão se construindo aí. À medida que você vai falando, vai provocando aqui os meus pensamentos dos pilares de resiliência. Então, por exemplo, grupo. O quanto eu sou independente enquanto ser singular e quanto eu sou dependente enquanto grupo, enquanto coletivo. O quanto eu preciso aprender a olhar com empatia para o que está acontecendo no grupo e também para as minhas coisas, porque às vezes eu sou muito severo comigo também, né? Não só com o meu grupo. Então, eu destacaria mais essa reflexão, eu destacaria a empatia, eu destacaria a dependência, a independência, e também essa questão do aqui e do agora e das orientações para mudanças positivas para o futuro, né? Pensando em termos de grupo, porque um grupo, quando senta e faz esse diálogo do que deu certo, do que deu errado, ele não nada mais é do que lidar com essas adversidades, tanto enquanto indivíduo quanto enquanto grupo. Então, acho que muito legal, muito legal. E é interessante, quando eu falei de grupo, claro, a gente está falando aqui mais voltado para o esporte, eu pensei nas equipes esportivas, mas te ouvindo falar, em outro momento também, quando você falou, também me veio essa lembrança. A gente fala disso em termos sociais, né? Nós falamos lá no primeiro episódio do campo, que forças são essas sociais que agem sobre a gente. Você falou aí de crença, de empatia, de questões culturais, questões sociais, mesmo políticas, né? Que atravessam a gente. Por que que determinadas pessoas passam por determinadas situações de uma maneira mais ok, como se nada tivesse acontecido, e outras, né, caem numa depressão, passam por um processo bem mais sofrido. E eu pensei nisso porque a gente está falando de influências também culturais, sociais, e do que a gente precisa, entre aspas, mostrar para o outro, né? Então, essa necessidade também de ter que mostrar que está tudo bem, que está tudo perfeito, que passou por alguma coisa, mas nem se abalou. Então, algumas pessoas também são mais suscetíveis a tentar mostrar isso para o outro. Isso tudo vai afetar o quanto que você consegue passar por determinada situação, né? Como que você vai elaborar tudo isso, dependendo da intensidade dessa força cultural, da social, dessas pressões, dessas crenças, né? Que vão também atravessando a gente. Quando você fala, né, dessa diversidade cultural, política, econômica, social e etc., eu penso nos valores. O valor daquela pessoa, o valor daquela família, o valor daquele meio, né? Quando a gente pensa num time, imagina quantos diferentes valores tem ali, vindo de diferentes famílias, de diferentes culturas, de diferentes etnias, né? E o quanto cada um consegue lidar com a adversidade de um jeito melhor e outros nem tanto, mas que o próprio grupo vai aprendendo, né? Então, na hora que você falou, eu fiquei pensando nas crianças pequenas. Elas começam a ter cada lugar funciona de um jeito, tem lugar que pode brincar na rua, tem lugar que brinca na sacada, porque nem tem playground, tem lugar que tem playground, tem lugares que vão para parques públicos, tem lugares que não fica
para se ter sossego, se dá um videogame ou Um celular, um né? celular, ou põe na frente da televisão, e não tem nada de errado nisso, né? Desde que a criança tenha um pouco de cada coisa. E aí ela Isso. tem esse meio, aí ela tem o meio da rua, depois ela tem o meio da escola, depois ela tem o meio do clube, depois ela tem o meio da igreja, sei lá, tantos meios aí que cada um tem. E esses diferentes valores sociais, econômicos, políticos, vai afetando a sociabilidade dessa pessoa, dessa família e desse grupo. Então, isso também é pauta da resiliência. Tô lembrando daquela música, uma música que eu já até usei em trabalhos com equipes, Volta por Cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, Então, sacode a poeira e dá a volta por volta por cima. cima. É bem isso, né? É o quanto que a gente consegue. E isso é uma ótima ferramenta para trabalhar, por exemplo, com atleta, com a equipe, né? Poder olhar, as quedas fazem parte, né? A gente fala de Gestalt, do ciclo do contato. Na verdade, a vida é feita de ciclos. Desde os ciclos mesmo, infância, adolescência, fase adulta, velhice, ciclo menstrual, o ciclo da lua, né, as marés, enfim. Se a gente olhar para onde a gente olhar na nossa vida, tem ciclos. E a nossa vida é feita disso, é feita de altos e baixos, de aberturas e encerramentos, né? Então, poder reconhecer um momento difícil e seguir em frente, poder dar a volta por cima é a resiliência, né? É essa capacidade que a gente precisa desenvolver sempre. É, eu vou dar um outro exemplo bem bobinho, mas que vale a pena. Estica um elástico e deixa ele tomando sol. Veja o que acontece. Uhum. Façam esse Probabilidade exercício em é casa. dele se quebrar todinho, né? Aham. Então, a rigidez, ela nos machuca, nos adoece, né? E ser Uhum. flexível é poder olhar para a nossa vulnerabilidade e descobrir que a vulnerabilidade nada mais é do que um ato de coragem para mudanças, né? Uhum. E lidar com as adversidades é estar aceitando quais mudanças eu preciso fazer na minha rotina, na minha casa, nos meus estudos, no meu trabalho, na minha Uhum. forma de funcionar no mundo, de funcionar nos grupos Uhum. e tudo mais. E mostrar essa vulnerabilidade nos mostra humanos, nos torna humanos, né? Porque, mais uma vez, você falando isso, me vem as imagens das redes sociais, onde todo mundo está super bem sempre, né? Onde tem vem essa polaridade, força e fraqueza. Se eu mostro essa vulnerabilidade, eu estou sendo fraco. E não é isso, né? Tem um monte de coisa aí no meio entre a força e a fraqueza. Nós somos vulneráveis também, né? E temos as nossas forças. Poder reconhecer essas forças e usá-las no momento necessário é que é a beleza da vida, a sabedoria da vida, né? Olhar para o jardim do outro e ver que está tudo sempre verdinho, né? E o nosso, de vez Uhum. em quando, tem É. umas pragas ali no meio, tem Uhum. umas flores não tão verdinhas, enfim. Mas se É. sabe que começa nas coisas básicas. As coisas básicas. Observa, quando você vai receber uma visita, normalmente você se esmera, né, para pôr os melhores talheres, Uhum. para receber da melhor forma, para fazer o melhor churrasco, para comprar uma melhor carne, etc. E está tudo bem, porque é gostoso mesmo receber Aham. bem, né? Mas É. por que também você não faz isso para você no seu cotidiano? Por Uhum. que o que é seu pode ficar com o mais velhinho, o mais feinho, o mais É. pobrinho? Por quê, né? Por que também Uhum. nós não damos para nós essa qualidade de cuidado, né? Uhum. Então, eu quero deixar essa reflexão, né? Que de vez em Ótimo. quando
o nosso jardim não está muito verdinho, mas que tudo bem, vai vir um outro ciclo Uhum. e nós vamos, de repente, cuidar melhor do solo, ou da água, ou da ventilação, enfim. E a gente Até porque cuidando na melhor, natureza é isso mesmo, né? Não fica verdinho o tempo todo, tem as estações. né? E cuidando melhor, a possibilidade é de eu ser mais verdadeiro comigo. E isso melhora a minha autoconfiança, né? Uhum. Então Sim, eu posso me arriscar mais. isso aí. Acho que é isso, né, Marta? Passamos nosso recado hoje. Pois é. Por hoje acho que está de bom tamanho, né? Depois a Tá gente volta ótimo, com outro episódio. sem dúvida. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.